Os povos indígenas do Brasil e de Sergipe. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam muitos povos indígenas espalhados pelo território. Esses grupos falavam línguas distintas e tinham hábitos e costumes variados entre si. Na época do descobrimento, os principais grupos indígenas brasileiros eram os Tupi, os G, os Aruaques e os Caribes, também chamados de Caraíbas. Em Sergipe, viviam representantes de dois desses povos, os G e os Tupi. Os G Cariri, que habitavam o interior, eram chamados pelos tupis de tapuias, um termo que significava inimigos, pois os grupos com línguas diferentes costumavam ter rivalidades. Os G viviam no agreste e no sertão de Sergipe e eram conhecidos por suas constantes andanças pelo interior. Já os tupis se estabeleciam no litoral, onde havia muitos rios com peixes, terra fértil para plantio e matas ricas em caça. Os tupi que viviam em Sergipe estavam divididos em vários subgrupos, tupinambás, caetés, tupiniquins e tupinauês. O modo de vida dos G. Os G costumavam se casar entre membros da própria tribo, eram endogâmicos. A principal atividade era a caça, mas também cultivavam alimentos como feijão, milho, abóbora, melancia e tomate. Além disso, coletavam ovos, raízes, plantas medicinais e mel na natureza. Suas aldeias eram formadas por cabanas organizadas em círculos. Usavam tintas naturais para pintar o corpo, preta do genipapo, vermelha do urucum e preto do carvão. O líder da tribo era escolhido entre os homens mais corajosos ou melhores caçadores. Tinham crenças espirituais ligadas aos antepassados e aos elementos da natureza, tais como céu, terra, águas, plantas e animais. Acreditavam na vida após a morte e enterravam seus mortos enrolados em esteiras, junto de seus objetos pessoais como armas e enfeites. O modo de vida dos tupis. As aldeias tupis também eram organizadas em círculo, com uma praça central, chamada taba, cercada por uma paliçada de madeira, a caiçara. As casas, chamadas ocas ou malocas, eram grandes e abrigavam cerca de 50 pessoas. Os chefes de família tinham grande importância e podiam ter várias esposas. Os homens eram responsáveis por caçar, pescar, construir casas e participar das guerras. As mulheres cuidavam das plantações, mandioca, milho, feijão, banana, abacaxi, mamão, batata doce, fumo, produziam alimentos, como mingau, beijus e farinha, faziam cerâmica, cestos e criavam os filhos, geralmente trabalhavam mais que os homens. O conselho da aldeia era formado por homens casados. O cacique, chamado Morubixaba, era eleito por esse conselho e liderava reuniões e batalhas. Entre os caciques tupinambás mais conhecidos de Sergipe estavam Serigi, Aperipê, Surubi, Japaratuba, Pacatuba e Pindaíba. Os tupis guerreavam frequentemente, tanto contra outros povos quanto entre si, muitas vezes motivados por vingança. Lutavam com arco, flechas e bordunas. Tinham uma religiosidade rica, acreditando em muitos deuses e espíritos como Mair, Iara, Tupã, Caapora, Boitatá, entre outros. Também acreditavam em heróis que teriam ensinado suas habilidades, como caçar, plantar e lutar. O pajé era o curandeiro e líder espiritual. Ele conduzia rituais importantes, dançava e cantava ao som de maracás, chocalhos sagrados, curava com ervas, raízes e fumaça de cachimbo, e se adornava com pinturas e penas coloridas. Valorizavam muito a higiene, tomavam vários banhos por dia e limpavam os dentes após as refeições. A chegada dos portugueses em Sergipe. A região hoje conhecida como Sergipe, localizada entre os rios Real e São Francisco, foi explorada pelos portugueses desde os primeiros tempos da colonização. Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio foram os primeiros europeus a navegar por seu litoral em 1501, durante as chamadas Expedições Guarda-Costas, e depois por Martim Afonso de Souza, em 1531. Os portugueses tentaram aprender a língua dos indígenas para melhor se comunicar e dominar a região. No período das capitanias hereditárias, Sergipe fazia parte da capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira Coutinho. Com sua morte e o desinteresse de seus herdeiros, o rei Dom João III comprou parte do território de Manuel Pereira Coutinho, filho do donatário, e transformou a área em uma capitania real, chamada Sergipe del Rei.
Antes de ser colonizado, a região era conhecida como os Sertões do Rio Real. Com o tempo, passou a ser chamada pelo nome de um rio local, chamado pelos indígenas de Siriipe, que quer dizer Rio dos Siris. Com o passar dos anos, o nome foi sendo modificado, Serigi, Serigipe, Seregipe, até se tornar o atual Sergipe. Curta e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado!